A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Eu quero que você veja isso em Efésios 4. E então vamos chegar em algum lugar antes do nosso tempo acabar, eu creio que será possível, porque essa coisa de se tornar o amor é algo que acontece pela comunhão, e a única forma de ter comunhão é se sua consciência está limpa e se você se vê da maneira que Deus te vê. Você tem que se ver como Deus te vê. Se você violar sua consciência, você vai naufragar na sua fé. E você só pode agradar a Deus pela fé, então você não quer naufragar na fé. Entendem o que eu digo? Lembra que ontem eu falei de um pastor que me disse: cuidado, irmão, ao pregar sobre certas coisas, todo mundo tem as suas coisas. Eu vou dizer o que há de tão prejudicial no que ele estava tentando passar. Essas coisas das quais ele falava eram as coisas que violam a nossa consciência. Porque você sabe. E você sabe que não está em linha com a sua verdade, então isso viola sua consciência, traz áreas cinzas espiritualmente. Você tem o desejo de seguir em frente, na melhor das hipóteses, está desfrutando de Deus, de alguma forma, num ambiente coletivo. Mas quando sua consciência é violada, ela naufraga sua fé, e aí você não tem fé para estar diante de Deus sozinho e confiante. Então você lê sobre ele, ouve músicas sobre ele, mas é como se você estivesse num relacionamento à distância, como se fosse um vizinho que fica espiando pela cortina, vendo ele ir e voltar. Sabe, eu moro na mesma casa já tem 37 anos, então já estamos situados, não vamos nos mudar. Vimos vizinhos indo e vindo, tínhamos uma vizinha que morreu agora há pouco, ela tinha 94, e nós a amávamos, e ela absolutamente nos amava também. Eu a abençoava, cortava a grama dela, limpava o seu jardim, tirava as folhas das calhas, isso por 25 anos. Eu amava a minha vizinha. E eu poderia falar afetuosamente com você sobre ela. Sabe, eu estou até um pouco emocionado agora. Mas é que um dia eu fui à casa dela e bati na porta e disse: oi, meu nome é Dan. E ela me olhou nos olhos e disse: meu nome é Ann. Eu disse: estou feliz que sou seu vizinho, se a senhora precisar de alguma coisa, blá, blá, blá. E nos conectamos. Nos sentávamos, conversávamos. E quando eu fui salvo, ela quis saber o que aconteceu comigo. Eu contei, ela chorou e ela disse: eu quero ser salva. Então eu posso falar com vocês sobre ela, por muito tempo, de forma carinhosa e com convicção. Mas eu poderia fazer a mesma coisa se eu nunca tivesse conhecido. Só que eu não teria o mesmo carinho, eu só teria conhecimento. Eu veria ela indo e vindo, eu saberia que ela tinha comprado uma nova jaqueta vermelha até a jaqueta ficar velha. O carro também é vermelho, ela deve adorar vermelho. Eu sei que toda sexta ela vai arrumar o cabelo, porque quando volta está linda. O cabelo fica muito bem e ela sempre toma um café no McDonald's. Há coisas que você consegue estabelecer e reconhecer só por estar perto, por observar, por ver. E eu poderia falar 15, 20, 30 minutos sobre a minha vizinha sem nunca ter olhado nos olhos dela. Eu posso até dizer a vocês que eu a conheço, quando na verdade eu sei sobre ela. E os meus fatos são verdadeiros, mas não são íntimos. Vocês estão acompanhando? Isso é o que acontece o tempo todo sem nós percebermos com os cristãos. Estamos lendo nossa Bíblia, é quase impessoal. Meus colegas de trabalho diziam: sabe o que me assusta em pessoas como você? E acredite, eu não sabia o que eles iam dizer sobre mim. Porque pessoas encontram qualquer coisa que possa assustá-las para que não tenham que crer no que você vive. Então diziam: sabe o que nos assusta em você? E eu disse: eu não tenho nem ideia. É que você está sempre falando sozinho. Eu disse: ei, peraí, eu nunca estou falando sozinho. Disseram: você sempre fala sozinho, toda vez que a gente espia que você está fazendo alguma coisa, você está falando sozinho. E eu disse: eu nunca falei sozinho. E eles...
Então em Efésios 4, verso 11, ele concedeu dons ao corpo, ele deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Tem quem pense que pastor e mestre é a mesma coisa. Então tem gente que acha que são 4, outros 5. Para mim pouco importa. O que importa é que ele deu esses dons por uma razão. Ele não os deu, ao apóstolo, ao profeta, ao evangelista, esses dons para que eles, não deu dom ao profeta para que ele faça um evento com 5.000 pessoas e dê a cada pessoa uma palavra. O profeta deve treinar e equipar e transmitir e capacitar as pessoas para o trabalho do ministério, ensinar as pessoas que elas não devem lucrar com o seu dom, mas que todos podem andar em um certo nível de profecia. Sim. O evangelista, a mesma coisa. O evangelista não é quem faz todo o trabalho, não é aquele que sempre tem um megafone fazendo cruzadas. Todos devemos agir como evangelista, todos andamos nesse lugar de amar as pessoas, não é? Então o evangelista deve capacitar as pessoas com a graça que há em sua vida para a obra do ministério, certo? Então todos bebem da torneira do evangelismo, todos bebem da torneira da profecia. Então veja isto. Para equipar os santos para a obra do ministério, para a edificação, para edificar o corpo de Cristo, até aqui, vejam isso, até aqui quantos de nós? Meu Deus, ele não quer deixar ninguém de fora. Até que todos cheguemos à unidade da... Ele põe um artigo definido aí, ele está falando de uma perspectiva aqui, ele se refere a um combate juntos pela fé do Evangelho. É uma mentalidade, é uma visão, é um ponto de vista, um propósito que todos devemos ter e ao qual nos entregamos pela fé. É todos devemos crer que isto é verdade, quem nós somos agora que ele veio e o que estamos aqui para fazer. Então veja, é imperativo que todos nós estejamos na mesma página, que todos nós percebamos que acordamos hoje para andar na luz como ele está na luz. Acordamos hoje para brilhar, acordamos hoje para andarmos em amor. Você não acordou para sobreviver, não acordou para que seus sonhos se realizem, não acordou para conhecer uma pessoa importante, você não acordou esperando que o seu dia corra bem. Ora vamos, você acordou para brilhar, você acordou para andar em amor, acordou para viver pelo Espírito. Veja, isso é chamado de a fé, não significa que é errado querer que o seu dia corra bem, mas é perigoso porque se as coisas não correrem bem, como é que você responde? Será que Cristo sai de você ou outra coisa? Eu digo isso há anos, se você espreme uma laranja, sai laranja, se sair maçã é estranho, ora, isso não é tão profundo. Se você espreme uma laranja no copo, toma e tem suco de maçã, você vai cuspir e dizer o quê? É estranho. E por que não é estranho apertar um cristão e receber tudo menos Cristo? Isso deveria ser estranho. E o inimigo talvez já entendeu que nós não sabemos por que estamos nesta coisa. É só apertá-los, deixem que adorem a noite inteira, deixem cantar no poder do amor, deixem que tenham seus arrepios na igreja, dizendo que Deus está naquele lugar. Grande coisa, um pouco de adversidade, uma coisa dando errado aqui, uma circunstanciazinha ali, será como se nada tivesse acontecido. Eu vou apertá-los e aí eu vou descobrir a que eles estão rendidos, o que eles entendem e o que não entendem. Ei, você não escolhe as batalhas, mas nunca tem medo de nenhuma? Porque o seu bom combate é o bom combate da fé, sua luta nem é contra o diabo, é permanecer firme na verdade, no que você crê, independentemente do que acontece. O objetivo da sua vida é a manifestação de Cristo, é ser como Cristo em tudo que você está passando. E não ficar orando para que Ele venha e intervenha, para que tudo desapareça, Ele já está aqui. Não é? Para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Até sermos perfeitos aí significa completos. Perfeito é completo. A sermos homens perfeitos ou completos à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Você ouviu algum limite aí? Então, o trabalho finalizado, a identidade que recebemos, a lavagem da justiça, o uso do manto e o favor de Deus me torna completo, ponto final. Eu tenho que começar aí do ponto onde ele concluiu, o ponto onde ele concluiu é o que me torna completo. Eu tenho que viver aí, tenho que começar de onde ele concluiu para que eu possa correr bem. Se eu fico tentando correr bem, se eu fico tentando chegar completo, não, eu sou completo. Sim. Eu tenho que começar onde ele concluiu. Eu sou perdoado, eu sou aceito,
sou amado, eu nunca sou abandonado, estou sempre no poder, Ele está sempre a meu favor, nunca contra mim. Tudo isso é Bíblia, não deixe que ninguém te engane dizendo o contrário. Tudo isso está na Bíblia. Ele fala aos santos separados, aos amados. Você é santo, você é separado e você é amado. Essa é a sua identidade. Você começa a partir daí e vai dar os frutos das coisas que crê. Você está comigo? Até ser homem perfeito à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Para que não sejamos mais atirados para lá e para cá e carregados por todo vento de doutrina, pela artimanha, pelos enganos, pela astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar, mas falando a verdade em amor. Cresçamos em todas as coisas naquele. Você percebe como isso é direto, como isso é absoluto e como não há nenhum limite aqui? Vamos falar a verdade em amor e crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, e ele é Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e compactado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a eficaz operação de cada parte, faz o aumento do corpo, está fazendo a sua parte. Isso causa o aumento do corpo para a sua própria edificação, em amor. Eu não sei você, mas para mim isso é maravilhoso. Por isso que temos esses encontros, por isso que fazemos sessões, por isso que não deixamos de nos congregar. Sabe, ontem oramos pelos enfermos, foi divertido, mas não é a razão para nos reunimos para despertarmos uns aos outros em amor. E enquanto Ele está aqui, Ele simplesmente faz as coisas que Ele faz. Não é? Mas a primeira razão para nos reunirmos não é virmos a uma reunião para ver o que Deus pode fazer. A gente vem para uma reunião para se tornar mais parecido com Ele e nos colocarmos à disposição para a obra do Espírito Santo. Você está comigo? Vamos abrir, sim, isso vai ser muito bom, está perfeito isso. Eu vou pegar meu avião com a certeza de que fizemos o certo. Vá comigo para Romanos 6, por favor. Romanos 5 termina com afirmações como: onde o pecado abundou, superabundou a graça. E nós gostamos disso, não é? É assim que Romanos 5 termina. Então ele diz: o que diremos então? É Romanos 6:1. O que diremos então? Permaneceremos em pecado para que a graça possa abundar? Ele é bem enfático aqui: de jeito nenhum. Bem, aqui está a parte trágica, sabe? Não se venda tão barato comprando as bobagens que se falam por aí. Tem um monte de gente que acha que sabe. Eu quero garantir a você que eu não estou sendo hipócrita, eu estou sendo forte, estou sendo ousado na minha fala aqui. Eu não quero pôr ninguém para baixo, mas infelizmente eles realmente acham que sabem. Só que o que sabem vai completamente contra a Bíblia. Eles acham que temos que confessar sempre que nós vamos pecar, que nós somos mesmo pecadores. E eles têm essa linguagem que soa humilde, mas de fato é falsa humildade. Porque o que isso faz é nos impedir de vestir aquilo pelo que ele pagou. Então é como, imagine um amigo que compra algo para você, uma roupa para você, e ele escolhe perfeitamente, ele vai combinar com a cor dos seus olhos, a cor é perfeita, a cor vai destacar você, e ele diz: rapaz, isso foi feito para você, mas você nunca tira da caixa e veste. Então você tem o presente, mas nunca desfrutou dele, nunca manifestou o presente, nunca andou na beleza do presente, certo? A justiça é um presente gratuito. Abra o laço, tire ela da caixa. Use ela, não apenas diga obrigado pelo presente, vista ele. O seu nome está escrito na costura, foi feito por ele pessoalmente. Ele fez quando ele esteve aqui. Ele pagou o preço para que você pudesse estar diante de Deus e ser encontrado justo diante dele. Então por que você não acordaria sendo justo diante dele? Por que você não começaria o seu dia bem às vistas dele, ao invés de reclamar de qualquer coisa trivial na sua família? O que diremos? Permaneceremos em pecado para que a graça possa abundar? De jeito nenhum, é claro que não. Veja isto. A oração que fizemos nunca foi para irmos para o céu. Eu sei que se ensina o tempo todo isto, mas não é verdade. O que estamos fazendo é, de fato, estamos morrendo para o pecado e voltando para o Pai.
Vamos, não é um jogo de palavras. Você pode ensinar as pessoas que tudo é para ir para o céu e aí elas podem ser fiéis no serviço da igreja, no ministério e nunca se tornarem o amor. Nunca serem frutíferas ou manifestarem Cristo, nunca compartilhar aquilo que creem com outra pessoa, porque a vida ainda é meio que a mesma, mas ei, eu estou protegido, estou bem, estou orando por proteção para a sua família e é tudo sobre eles estarem bem. Sabe, tem o espírito disso e daquilo, eu vou tentar amarrar o diabo e a vida deles inteira é como um filme de detetive, eles ficam tentando passar a vida assim com o Senhor. Acontece o tempo todo. Já encontrei vários cristãos com essa mentalidade e acham que isso é o Senhor. E eles estão só distraídos e autofocados o tempo todo na sua fé. E lá vão eles crendo que são espirituais só porque eles dizem que a luz é verde em nome de Jesus e a luz fica verde. Mas nunca se perguntam se quando a luz deles ficou verde, a luz de alguém ficou vermelha, não se importa. E a Bíblia diz para darmos preferência aos outros, não buscarmos o nosso interesse, mas o dos outros. Ficam 2 horas no shopping procurando uma vaga orando em línguas e aparece uma vaga na frente e eles acham que isso é favor. Estaciona lá atrás e vem andando, ora. E aí vai tocar em alguém dentro do shopping? Eu só estou dizendo que usamos a nossa fé em coisas para as quais ela nunca foi projetada. Se Deus quiser te dar um beijo na bochecha, acredite, Ele é bom nisso. Mas você não usa fé para o que chamamos de favor, você já tem ele. Eu fico um pouco hesitante de falar sobre a minha vida nesta área, ao longo desses 27, 28 anos, porque provavelmente causaria muita confusão e burburinho. Mas eu não oro por nada disso, eu nem sei se eu já orei por uma necessidade ou se já orei por um desejo, algo que eu quero. Simplesmente está lá, eu busco primeiro o reino de Deus e tudo que eu preciso na minha vida para vivê-la está sempre lá. Eu nunca gasto um momento sequer orando por coisas. Eu nunca orei nenhuma vez por finanças na minha vida. Nenhuma vez em 28 anos. Eu apenas creio que Ele proverá. Há uma fé, eu creio nisso, às vezes nós oramos porque não estamos crendo naquilo. E essa oração nem mesmo é fé, é preocupação. Nosso papel é decretar algo e vai acontecer. Obrigado, Pai, eu sempre tenho bastante. Eu entro nisso que me pertence. Pai, eu nunca vou olhar para trás, eu ponho a minha mão no arado e tudo que eu preciso você vai fornecer. Eu oro por corações de homens abertos. Oro por pessoas com autoridade e coração aberto. Eu te agradeço porque como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor, eu encontrarei favor dos homens. Senhor, eu sempre terei o que é necessário, isso é decretar algo. E então você vive sua vida. Eu não oro pela minha casa, minhas propriedades. Eu não oro por nada disso, eu não peço proteção nas viagens. Eu tenho isso. Meu quintal é abençoado, meu jardim é abençoado, a minha casa é parte do reino de Deus. Você entende o que eu estou dizendo? Isso me mantém aberto para linhas de oração mais saudáveis, como orar por todos os homens, por aqueles em autoridade, orar para que o evangelho seja pregado claramente a todos, para que o coração dos homens seja preparado e abertos pelo Espírito Santo para que sejam receptivos. E aí todas as suas orações têm a ver com o avanço do reino e não com o meu bem-estar. O meu bem-estar está coberto por ele. Eu creio em Salmos 91. Vocês estão acompanhando? E eu disse que eu não gosto de falar sobre isso e acabei falando um monte aqui. Como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele, então não vamos pecar para que a graça possa abundar, porque morremos para o pecado. O que ele está dizendo? Você morreu para a identidade do pecado, sua mancha, sua picada, sua memória, sua compulsão, seu desejo, seu apetite, sua tentação. Você morreu para o pecado e tudo que estava no pacote. Isso não é quem eu sou, isso não é quem eu fui, isso não é quem eu fui criado para ser, isso veio através de Adão, Jesus me restaurou, eu estou morto para isso e vivo para ele. Você tem que resolver isso, tem que mudar sua identidade nessa coisa. Não dá para andar por aí como cristãos estão fazendo, dizendo sim, irmão, mas cuidado com isso porque todos pecamos, pecamos todo dia. O que você está tentando conquistar quando você diz isso? Você não vai ganhar uma medalha ou uma recompensa do Senhor por dizer isso, porque na verdade é uma distração total, é engano, não é humildade, entenda, é engano. E acham que temos que ficar dizendo que vamos pecar todo dia? Que tal andar reto todo dia? Que tal viver em Cristo todo dia? Veja, quando você fala assim, a mente das pessoas está tão distorcida que eles dizem, ah não, agora ele está dizendo que nunca peca, ah não, ele está dizendo que é perfeito. E agora eles estão lendo o que eu estou dizendo através das suas crenças deturpadas.
E eu nem estou dizendo nada disso. Eu só não estou pensando no pecado, eu morri para ele, eu sou considerado morto para ele. E vivo para Deus em Cristo Jesus. Eu vou deixar que a justiça faça a sua obra e efeito perfeito em mim e produza santidade. Eu sou uma árvore de justiça plantada pelo Senhor, para que Ele seja glorificado. Então o que é que eu ganho dizendo? Mas sabe, todos vamos pecar. Como é que eu me considero morto de fato para o pecado? Isso está no versículo 11. E então falo da minha capacidade de cometê-lo. Veja, as pessoas que estão falando sobre sua capacidade de cometê-lo nunca se consideraram de fato mortas. E os que se consideram mortos para o pecado são chamados de hereges, de negacionistas, de perfeitinhos. A minha Bíblia diz que eu sou maduro, completo, perfeito e em nada faltante. Isso vem de Jesus, não de mim. Não é a minha obra. Eu não sou uma pessoa excepcional. Eu sou como você, mas eu creio. E se o céu se refere a mim como um crente, então tudo vai bem. Não é? Veja isso, eu vou apenas ler. Ou vocês não sabem que todos os que fomos batizados em Cristo fomos batizados na sua morte? Que morte é essa? Vamos descobrir. Portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então não trata só de morrer, mas de viver. Mas eu estou morrendo à semelhança da sua morte. O que é isso? Vamos descobrir. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, uau, ele já está falando disso. Certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição, morrer e viver. Sabendo isto, preste atenção, é melhor saber que o nosso velho homem foi crucificado com ele. O nosso velho homem foi o quê? Crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído. Quem é que não entende essa linguagem? Por que é que tem tanta discussão no corpo de Cristo? Por que é que a justiça é a coisa mais atacada de dentro do corpo de Cristo? Porque é o poder de Deus para a salvação, o Evangelho, pois dentro dele a justiça é revelada. E ele governa o seu reino com o seu cetro, justiça. Então, se você fosse o diabo, você atacaria a coisa que os torna mais poderosos. A posição justa com Deus. Ela remove o véu e ela me dá acesso para eu ter comunhão com Ele, a qual Jesus chama de vida eterna. E a gente fica fazendo disso um destino do outro lado da estrada depois que todos morrermos. Mas eu desfruto disso enquanto vivo. Pois ele, sabendo que o velho homem foi crucificado para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais como escravos ao... Não, irmão, a gente sempre vai pecar. Se você disser que não tem pecado, está enganando a si mesmo, chamando Deus de mentiroso. Na verdade, a gente pode estar pecando agora mesmo. A gente nunca sabe, a gente pode estar pecando enquanto a gente fala. Já me disseram isso mais de 100 vezes na minha vida. Isso é só uma expressão triste de falta de compreensão falando sobre algo. Falando de algo sobre o que você não faz ideia. Você está falando da sua própria realidade, da sua própria experiência, o que significa que é hora de você colocar isso aqui para dentro e mudar o que fala. Veja, as pessoas que falam assim, até mesmo os líderes, têm consciência de pecado demais em suas vidas. E se você é muito consciente do pecado na sua vida, não pode estar consciente da justiça, não pode ter a consciência tranquila e não pode ter acesso a Deus. E a sua vida de oração normalmente é uma lista, proteção, é uma coisa impessoal, é uma coisa aqui e outra ali esperando que Deus intervenha. Ao invés de agradecer por Ele te amar, de apreciar isso, de ficar sentado em sua cama abraçando a si mesmo e de repente perceber que Ele te abraça. E você fala com Ele e sabe que Ele fala de volta. Há uma diferença. Oba! Pois aquele que morreu, não aquele que fez a oração para ir para o céu, aquele que morreu, está liberto do pecado. E isso é sua Bíblia, não é minha pregação. Então alguém vai ter que falar ou com Paulo, que escreveu isso, ou com o Espírito Santo e resolver as coisas.
Ora, se morremos com Cristo, cremos. Então é melhor você crer nisso. Se você morreu com Cristo, você crê. Há um ato de crer aí. Cremos que vamos viver com Ele. Sabendo, é a terceira vez, é melhor saber. Sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele. Ok, essa morte na qual fomos sepultados e batizados, aí vem. Pois quanto ao morrer, ele morreu. Essa morte na qual fomos sepultados e batizados, que ele morreu para o pecado de uma vez por todas. Mas a vida que ele vive para Deus. De semelhante modo, vocês também se considerem de fato mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Irmão, eu sei, parece muito bonito, mas a gente sempre peca, a gente está sempre pecando, todos nós pecamos. O que você está dizendo, que é perfeito, que não peca? Este é o antagonista ridículo do diabo que os homens abraçaram, dizendo ser sabedoria. Isso é demoníaco, porque é contra a própria força do evangelho que traz o poder. Veja isso. Eu não me envergonho de lhes pregar o evangelho, Paulo diz, em face do judaísmo, que salva o homem baseado na graça de Deus e na obra de Jesus, e não na obra de um homem. Eu não me envergonho do evangelho, eu não sou salvo por obras, sou salvo pela graça, e esse evangelho é o poder de Deus para a salvação, e é nele que a justiça é revelada. E está escrito que o justo viverá pela fé. É claro assim. Considerai-vos mortos de fato para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em seu corpo mortal. Viram? Isso é possível para lhe obedecerem em seus desejos. Agora vejam isto. Se você abraçar tudo isto que acabamos de ler e de fato crer nisto, você acha que o pecado vai reinar no seu corpo mortal? Absolutamente não. Por quê? Porque a obra da justiça está produzindo um novo efeito e produzindo para a santidade. E agora você anda de maneira santa e não consegue mais andar diferente. E ainda que não consiga produzir isso por si mesmo, você está vivendo simplesmente porque crê. E agora você é uma obra da graça, é salvo pela graça, você é o que é pela graça de Deus. E aí você não recebe recompensa a não ser que creia, e toda a glória vai para Ele. Vê como funciona? Assim também vocês. Considerem-se mortos de fato para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em seu corpo mortal para lhe obedecerem em seus desejos, nem apresentem os seus membros como instrumentos de injustiça ao pecado. Na verdade, é o que as pessoas estão dizendo quando dizem: o que, irmão? Você quer dizer que não peca? Todos pecamos, você é perfeito? Na verdade, eles estão apresentando os seus membros ao pecado. Todo dia você deve se apresentar como um instrumento para a justiça. Todo dia. Todo dia. Mas apresentem-se a Deus como os que são vivos dentre os mortos e os seus membros como instrumentos de justiça a Deus, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, porque não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ok, Paulo sabe o que as pessoas vão pensar e ele diz: pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. De forma alguma, a gente já estabeleceu isso. Vocês não sabem que a quem vocês se apresentam como servos para obedecer serão servos daquele a quem obedecem? Então a essas pessoas que dizem: mas irmão, pecamos todo dia, todo mundo peca, você está dizendo que você não peca, que é perfeito? Elas estão se apresentando exatamente como escravas daquilo a quem pensam que devem obediência. Então, porque obedecem é a realidade de sua vida oculta, isso se torna a afirmação da crença delas. E agora não há mais fé para ser mudado pela graça de Deus. Certo? Em 1 João 2 ele diz: eu escrevo essas coisas para vocês, filhinhos, para que vocês não pequem. Mas se pecarem, não quando se pecarem, não jogue a toalha, não diga que fracassou, não desista, não pare. Você tem um defensor, Jesus o justo, e o apelo justo dele encontrará misericórdia em Deus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só os nossos, mas do mundo inteiro. Porque isso está aí, os pecados do mundo inteiro. Somos embaixadores de Deus, assim como Jesus era, e não estamos imputando aos homens seus pecados, mas os vemos pelo que eles foram criados para ser, e quando oramos pelos enfermos, com amor e com poder, eles são curados, e a razão para isso é porque Deus faz a misericórdia prevalecer sobre o juízo. Ele não está dando a eles o que eles merecem, Ele está dando a eles aquilo pelo que Ele pagou. É por isso que incrédulos não salvos podem ser curados. Não deixem que nenhum cristão diga a vocês que eles têm que ser salvos para serem curados. Isto é absolutamente uma mentira completa.
Vocês não sabem que a quem se apresentam como servos para obedecer são servos daquele a quem obedecem, sejam do pecado da morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que vocês foram servos do pecado, que obedeceram é passado de coração à forma de doutrina a qual vocês foram entregues. Você pode ir à igreja a vida inteira e não ser livre dessa doutrina. Não é impressionante? É tão varrido para debaixo do tapete que quando ensinamos... E tendo sido, oh meu Deus... Será que isso é blasfêmia? Eu acho que não, está na Bíblia. E tendo sido libertados do pecado, vocês se tornaram escravos da justiça. Eu falo em termos humanos por causa da fraqueza da sua carne, pois, assim como apresentaram seus membros para servirem à imundícia e à iniquidade para a iniquidade, assim agora apresentem os seus membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eram servos do pecado, estavam livres da justiça, e que frutos vocês tinham então das coisas de que agora se envergonham? Porque o fim destas coisas é a morte, mas agora, tendo sido libertados do pecado e tendo se tornado servos de Deus, vocês têm o seu fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Meu Deus do céu! Então aí está, eu vivo com isso. E o meu tempo já acabou, o relógio diz -3:54, 55. Sejam crentes. Enchem o coração com a palavra e passem pela história como alguém que creu. Pare de tentar construir reinos contando quantas pessoas foram salvas, quantos curados, quantos caíram, e passe pela história como um crente. Porque se o céu te julgar como um crente, tudo mais estará lá e estará alinhado. Quando você estiver olhando os olhos ardentes de amor e maravilha dele, você vai querer saber que você foi conhecido só por uma coisa: por crer nele. E se ele diz que ele te ama, ele te ama. Se ele diz que você é perdoado, então ele perdoou você. Se ele diz que você é digno, então você é digno. Passe pela história como um crente, nunca tire a mão do arado e nunca olhe para trás. Não há nada para se olhar lá. Foi apenas o lugar de onde viemos. Vamos sim atrás dele. Podemos correr essa carreira, cujo prêmio vale a pena. Amém? Pai, a tua graça é derramada aqui. Eu oro para que cada coração seja marcado com a verdade. E eu oro também para que não haja escape da convicção e da revelação da tua palavra, e para que todos que ouvem esta mensagem corram bem, em nome de Jesus. Amém? Foi muito divertido. Deus abençoe vocês. Amo vocês. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.